O Senhor é alívio para o aflito. Este é o tema da nossa palavra de oração, do nosso devocional, da nossa oração da manhã. Bom dia, é um prazer ter você aqui conosco. E hoje nós vamos começar o nosso devocional baseado no Salmo 4. Nós vamos começar o Salmo 4 hoje. Eu convido você a ler o Salmo durante essa semana, a meditar, como diz a palavra de Deus. Vamos lá. Ó Deus, da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Vamos ler apenas até aqui. Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha angústia. O que está acontecendo aqui com Davi? Calvino situa esse salmo no período em que Davi fugia de Saul. Lembra? Davi começa a ter proeminência, projeção, e Saul fica com muita inveja e tenta matar Davi, e Davi então precisa fugir. Davi fica longos anos longe de Israel. Longos anos. Até que Saul morre, Davi volta e toma o trono. Mas aí, gente, longos anos, Davi já tinha casado. Ele teve que deixar sua esposa para trás, o templo, sua família, a sua cidade amada. Tudo isso para trás e foi ficar longe de Saul para se proteger. Entretanto, Calvino situa aí essa época. Outros situam no período em que Davi fugia de Absalão. Ora, realmente não faz muita diferença. De qualquer maneira, Davi está fazendo de Deus o seu refúgio em qualquer tempo. Ambas as histórias, elas valem para nos ensinar que Deus é alívio para os aflitos. Principalmente aqui se tratando da época em que Calvino situa, a época em que Davi fugia de Saul, foi um longo período de sofrimento. Um longo período longe de sua casa. Um longo período longe de sua esposa, de sua família. Foi uma época muito difícil. E Davi buscou alívio em Deus. E ele diz, Deus me responde, me ajuda. E o que aconteceu? Deus, diz Paulo diz assim, em Deus há sempre o sim. Deus sempre ouve a nossa oração. Deus sempre alivia a nossa alma. Deus, ele ouve a oração do seu povo. Ora, aqui Davi está dizendo, responde a minha oração. Quando Deus não responde? Primeiro, quando há pecado, como declara Isaías 59. A minha mão não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Segundo, incredulidade. Oramos na certeza de que Deus não ouve. Oramos crendo que Deus não vai fazer nada. Oramos crendo que Deus não pode mudar a história ou mudar a minha vida. Mudar a circunstância ou me mudar. As pessoas muitas vezes não creem. Você se lembra quando a Bíblia diz, lá em Atos, o povo estava reunido porque Jesus havia morrido, o povo com medo, Pedro havia sido preso. E aí então, o povo ora. O povo ora por Pedro. De repente, Pedro bate na porta. Estou aqui, gente. Vocês não oraram por mim? Aí a irmã que foi abrir a porta voltou assustada, pensando que era um fantasma. Meu Deus, vocês não tinham orado por Pedro? Aí Pedro, Deus ouve a oração, o povo diz, não acredito. Muitas vezes falta fé. O povo não crê que Deus ouve. Terceiro, quando que Deus não responde? Davi diz aqui, responde-me, Senhor. Quando que Deus não responde? Quando você ora por algo que não é a vontade de Deus. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Portanto, só diante dessas três circunstâncias que Deus não vai te ouvir. Se você estiver em pecado, se você não tiver fé e se você estiver orando por algo que não é a vontade de Deus. Do contrário, Deus sempre ouve. Diante de uma circunstância ruim, ore para que Deus mude a situação. Ore. Ou, além disso, ore por alívio. É o que Davi está fazendo aqui. Me dá alívio, Senhor. Porque às vezes Deus usa o sofrimento. Deus diz, não é a hora ainda de eu mudar a sua circunstância. Eu quero trabalhar em você. Como Deus fez com Davi. Foram longos anos em que Deus estava trabalhando em Davi. Quebrantando Davi. Mas Deus, se Davi orou, Senhor, muda agora a minha circunstância. Me faz rei. Deus ouviu essa oração, mas demorou. Mas aquela oração, me dá alívio, foi imediato. Ele buscou e ele recebeu o alívio de Deus. Portanto, quando você estiver com um espinho na carne, faça como Paulo. Ore para que Deus retire o espinho. Mas se Deus não retirar o espinho, porque Deus quer usar o espinho, esse sofrimento, de alguma maneira para te quebrantar, lembre-se, se Deus não retirar o espinho,
Ele vai lhe dar o seu espírito para te fortalecer, para lhe dar alívio. Então, creia, confie em Deus, porque nele há sempre o sim, diz Paulo. Em Deus há sempre o sim. Então, eu pergunto para você, há muitas coisas que nós não sabemos que é a vontade de Deus, mas e nos conceder alívio quando nós olhamos a Ele, oramos a Ele? Senhor, me fortalece, enche-me de coragem para enfrentar esse problema. Senhor, me dá ânimo para que eu não desanime diante das dificuldades. Você acha que essa é uma oração que Deus quer ouvir? Eu tenho certeza. Vamos orar então assim? Senhor, se alguém está me ouvindo agora e está pesado, com o coração pesado, eu oro. Nós oramos, concede o teu alívio, a tua força. Pai, nós oramos também para que o Senhor possa mudar a circunstância, porque nós cremos que o Senhor faz isso. Ó Pai, mas enquanto o Senhor não muda a circunstância, mude-nos, dê-nos alívio, faz-nos fortes, faz-nos maiores do que os nossos problemas. Ó Pai, faz o teu milagre nas nossas vidas. Faz o teu milagre que pode mudar a circunstância. E faz um milagre ainda maior, que é mudar os nossos corações, nos dando força, nos dando alívio para enfrentarmos qualquer circunstância de cabeça erguida. Como o teu servo Davi, dizendo, eu sei em quem tenho crido. A mão do Senhor é sobre mim. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre cada um desses ouvintes, Pai, ao redor deste mundo. Que a graça do Senhor esteja conosco em mais um dia, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus possa fortalecer a fé de vocês. E lembre-se, creia. Creia. Aquele que ora, diz Tiago, duvidando, não vai receber nada de Deus. Portanto, até amanhã. Que Deus abençoe vocês. Nesse mesmo horário, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Deus abençoe.